entender isso também. O que é essa terceira hora do dia? Olha só. O turno de trabalho não era de 8 horas como é hoje, ou de 6 horas para alguns, era de 12 horas de trabalho. Tá? Então ele fala assim, a primeira hora, quando ele fala madrugada, é madrugada mesmo. É 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Por quê? A jornada de trabalho começava às 6 horas da manhã. Então a primeira hora que ele fala é a primeira hora da jornada de trabalho. A terceira hora seria às 9 horas da manhã. Começando a partir das 6, a terceira hora da jornada. A sexta hora seria ao meio-dia. A nona, às 15 horas. A jornada de trabalho terminava às 18. Então ela ia de 6 horas da manhã, devia ter ali um intervalinho para o almoço, alguma coisa lá mesmo, e ia até às 18 horas. Então teve o que foi chamado às 6 horas da manhã, Jesus e o pai de família combinou com eles, falou, olha, você vai trabalhar o dia inteiro, de 6 da manhã até às 18, 12 horas, você vai ganhar um denário. Chamou depois a terceira hora, a sexta hora, que seria 9 horas da manhã, meio-dia, às 3 e às 5. Tá? Os da última hora são aqueles que na 11ª hora, quer dizer, na 11ª hora da jornada de trabalho, que já estava em andamento, ele foi lá e chamou alguém às 5 horas da tarde para trabalhar por 1 hora. Tá? Então vamos voltar lá. Saiu. Deixa eu só voltar aqui uma coisa que é interessante. Ó. Olha o que está escrito. Saiu de novo a terceira hora, às 9 horas da manhã, vendo outros que estavam na praça sem fazer coisa alguma, disse: ide também vós outros para a minha vinha. Olha o que ele combinou. E vos pagarei o que for razoável. Ele não falou que ia dar um denário, meio denário, ou não falou, olha, eu vou te dar proporcional ao que você trabalhar. Vou te dar o que for razoável. Os trabalhadores poderiam reclamar ou queixar, né? Ou perguntar, mas peraí, o que é razoável? De repente eu vou lá, trabalho e não vou ganhar aquilo que eu quero, o que eu espero, o que eu mereça. Mas não, eles foram. Não sabiam qual seria a recompensa. Então naquela ideia de que a gente ele não está preocupado com o que ele ia receber. Ele foi de boa vontade, foi chamado e foi. Né? Estavam ali preparados. Você falou preparado? Preparados, estavam preparados para o trabalho, né? Dispostos a trabalhar, receberam o convite e foram. Aí o que aconteceu? Saiu novamente a hora sexta e a hora nona. Então a hora sexta é meio-dia, depois às 15 horas do dia. E fez o mesmo. Então foi lá e chamou mais trabalhadores. Saindo mais uma vez a hora 1/10, ou seja, a 11ª hora da jornada de trabalho, às 5 horas da tarde. 5 horas da tarde ainda foi lá e viu que o pessoal estava na praça. Encontrou ainda outros que estavam desocupados. E aí perguntou, olha só, por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? O que vocês estão? Porque vocês querem? Vocês não querem trabalhar? Eles disseram assim, é que ninguém nos assalariou. Ou seja, que ninguém nos contratou, ninguém nos chamou para trabalhar. Eu estou aqui disposto, mas ninguém me deu trabalho. Ele então lhe disse, ide vós também para a minha vinha. E eles foram. Eles não perguntaram nem quanto é que eles iam ganhar, não ficou combinado nada, trabalhar por 1 hora na vinha. Né? Então, gente, a gente já começa aqui a entender um pouquinho melhor e fazer a analogia, né? O que nós estamos fazendo com os chamados que nós recebemos para o trabalho no bem? Nós estamos atendendo de boa vontade? Nós estamos preocupados com a recompensa? Nós estamos fazendo só pensando que nós vamos ganhar alguma coisa em troca? Né? Então, esses trabalhadores que foram depois, eles têm essa característica de ir de boa vontade. Olha o que aconteceu. Então, no final da tarde, acabou a jornada de trabalho, ele chamou lá os trabalhadores e mandou pagar, começando pelos últimos, que trabalharam 1 hora. Vamos entender essa aparente injustiça agora. Aproximando-se então, os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. O que eu, que comecei a trabalhar às 6 horas da manhã, vendo um colega
que começou a trabalhar às 5 horas da tarde, que recebeu 1 denário, o que eu esperaria que acontecesse comigo? Recebesse 10. Que recebesse 10, se fosse proporcional. Mas aquele cara recebeu 1 denário, trabalhou 1 hora, eu trabalhei 12, eu deveria receber 12 denários se fosse proporcional. Ele trabalhou 1, recebeu 1 denário. Eu trabalhei 12, deveria receber 12 denários. O que aconteceu? Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, ou seja, aqueles que começaram às 6 horas da manhã, julgaram que ia receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Então, até por isso que é difícil a gente entender a parábola, que parece que Jesus está colocando uma situação de injustiça. E não pode ser, né? A injustiça é totalmente contrária à moral do Cristo. E não é, a gente tem que entender o que significa. Olha só, recebendo, então quem recebeu 1 denário, que eram os primeiros lá, desde as 6 horas da manhã, eles se queixaram ao pai de família, reclamaram na hora. Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Reclamaram com o pai da vinha, né, dos trabalhadores ali. O que representa essa reclamação, gente? O ato de julgar, né? O ato de a gente olhar o outro, mas e julgar, né? Exatamente. Olha, vamos colocar uma situação diferente? Se a parábola fosse assim, olha, o senhor da vinha chamou os primeiros, deu 1 denário para cada um, falou, tá bom, muito obrigado, vocês estão dispensados, fosse embora. Aí depois chamasse os outros e começasse a pagar. Talvez eles nem ficassem sabendo disso e não iriam reclamar. Se esse pai de família, que é o dono da vinha, representa Deus, se os trabalhadores nessa história representam cada um de nós, essa queixa que eles fazem são as queixas que algumas vezes nós fazemos contra Deus. Se a gente não faz, talvez a gente conheça pessoas que fazem. Puxa vida, mas como é que Deus permite uma situação dessa? Eu faço bem, né? E eu estou sofrendo, eu estou com o outro. E a gente sempre olha o outro, né? O outro não sei o que, o outro. A gente confunde os ensinamentos de Jesus. Jesus mandou que a gente orasse e vigiasse. A gente vem aqui no centro, a gente em casa ora e depois a gente vigia. Mas vigia a vida dos outros. Não é isso que Jesus quis dizer. A gente confunde os ensinamentos de Jesus. Não foi isso que Jesus mandou a gente fazer, ficar vigiando a vida dos outros. Não é isso? Jesus mandou que a gente vigiasse os nossos atos, os nossos pensamentos. E a gente fica com esse sentimento de inveja. A gente fica olhando o outro. Né? Dois irmãos brigando a vida inteira. Aí tiveram as horas. Vamos ficar assim. Aí lá na última hora, né? Um desencarnando doente, chama o outro para pedir perdão. Pede perdão, desencarna, digamos que partiu feliz. E aquele então ficou remoendo aquela culpa. Nossa, mas teve tanto tempo para fazer isso, para fazer agora. Pode ser. Aí eu coloquei um exemplo. Pode ser. Essa queixa. São queixas que a gente faz, questionamentos que a gente faz da justiça de Deus. Quem somos nós, né, para compreendermos a justiça de Deus? A gente tem que considerar diversos fatos. Né? Esses que estão reclamando, né, eles não sabem de todos os fatos. Olha que coisa curiosa. Se esses que foram chamados primeiros tivessem dando conta do trabalho, será que o dono da vinha precisaria chamar mais trabalhadores? Aquilo ninguém falou, né, da qualidade do trabalho desses primeiros. Ninguém falou da boa vontade deles em trabalhar. Ninguém perguntou aqui se eles estavam pensando em recompensa ou não. Então, mas a gente consegue deduzir o seguinte: se os que estavam trabalhando desde as 6 horas da manhã estivessem dando conta do trabalho, o senhor da vinha não ia chamar mais, e mais, e mais. E quando estava se aproximando o final do dia, se todo mundo estivesse trabalhando direitinho, ele não precisaria sair para chamar às 5 horas da tarde mais gente para trabalhar. Eles não estavam dando conta do recado. Então precisava de mais gente.
ele não estava trabalhando com boa vontade, porque quando a gente trabalha com boa vontade, eu acho que a gente dá conta do recado. E quem contratou vê isso. É exatamente o que aconteceu. Quando eles se queixaram, né, o pai de família falou o seguinte: primeiro, essa injustiça no pagamento. Se a gente for lembrar lá, o dono da vinha não combinou com eles, 1 denário foi combinado. Então não é injustiça. Ele está fazendo o que foi combinado. Te chamei para trabalhar, você vai ganhar 1 denário. Se ele desse meio denário, aí seria injustiça. Não, mas é um combinado, foi o que foi contratado. Ele não está fazendo mal a ele, não está errado. Né? Foi 1 denário. Os demais aceitaram esse trabalho sem pré-condições, com boa vontade. Não perguntaram quanto iam receber, se iam receber, se não iam receber. Foram, atenderam ao chamado para o trabalho. Os primeiros foram combinados e receberam o combinado. Outra coisa é esse ato de bondade do dono da vinha. Se eu tenho alguém que trabalha comigo, faz tudo aquilo que tem que fazer, e eu combinei com essa pessoa pagar um certo valor. Se eu observo que ela vai além, que ela trabalha com boa vontade, com dedicação, se a gente pode, a gente não paga um pouquinho a mais? Pela boa vontade, pela dedicação, pelo amor com que ela faz aquele trabalho? Né? Então dá vontade da gente fazer, se a gente tiver condições, a gente vai pagar mais. É o que o senhor da vinha fez, foi um ato de bondade dele, né, para com aqueles. Vamos transformar isso em situações do nosso dia a dia. Você imagina o seguinte: eu saio na rua, né, e encontro 2 pedintes. Eu olho, ele me coloca a situação dele, podendo ajudar, eu dou ali algum dinheiro. Dou R$5 para ele. Mais à frente, eu encontro um outro. E ele me coloca a situação difícil. Pode ser que eu fique fiquei com misericórdia dele, com dó, com pena, querendo ajudar, mas no outro talvez eu entenda que ele precisa de um pouquinho a mais. E eu dei R$10. Será que aquele lá que recebeu 5 vai lá e fala: peraí, cara, você deu 10 para ele, 5 para mim? Né? É mais ou menos o que eles fizeram. Eles estão reclamando, eles estão se queixando. E ele não tinha combinou com um e deu o que era justo. Será que a gente não pode contribuir com o nosso trabalho ou com dinheiro de forma desigual, né, em 2 instituições diferentes, e aí nós estaremos sendo injustos por isso? Não. É o direito que cada um tem, entendendo, ou pela situação, pela oportunidade, que pode ajudar um pouco mais aqui, um pouco mais ali, ou que aquele ali merece um pouco mais, um pouco menos. Foi o que o senhor da vinha fez, né, analisando essas situações. Ele valorizou principalmente, e é isso que os trabalhadores da última hora têm, boa vontade. E aí a gente tem que entender que trabalhador, até quando o Valdir, né? O Valdir, quando chegou aqui, ele brincou, né? Falando assim: eu fui entregar os convites de última hora, porque são os trabalhadores, já que o tema é os trabalhadores da última hora. Ele fez essa brincadeira. Às vezes a gente até acha e interpreta que os trabalhadores da última hora são aqueles que deixam para fazer as coisas de última hora. E não é isso. Eu, por exemplo, tenho esse costume. Eu vou fazer uma palestra, eu tenho que preparar, eu preparo na última hora. Né? Eu vou fazer uma coisa tudo de última hora na nossa correria do dia a dia. E não é isso. Né? Esses trabalhadores de última hora, eles não eram trabalhadores de última hora porque eles queriam, porque eles deixaram para a última hora, porque eles não tiveram oportunidade. Quando chamados, eles atenderam imediatamente. Tá? Então, trabalhador da última hora não é aquele que faz as coisas de última hora, não. É aquele que tem boa vontade, né? Quem é ocioso, quem não faz o seu trabalho, deixa tudo para a última hora, não é esse perfil que merece o mesmo salário. Seria injustiça, né? Que receberia o mesmo salário. Aqui o que Jesus quis ressaltar nessa parábola é a boa vontade que os trabalhadores têm, seja da primeira, da segunda, da terceira, da última hora, qualquer momento. Foi chamado, atender esse chamado, trabalhar de boa vontade. É o que a gente precisa fazer. Nós já recebemos muitos relatos na nossa de irmãos que descreviam a sua situação e a gente, então, colocava no plano espiritual, fazendo a mensagem para eles, falava assim: onde estava que ninguém falou?
Onde não comprava isso? Né? Quem que falou isso? Né? Nós tivemos vários relatos aí como a gente tem essa parte da última hora. Sempre há uma última hora, sempre vai ter alguém que vai estar fazendo. É um momento né, do despertar de cada um, sem dúvida. Pois não, no caso aí que ele falou, 1 denário por dia, ou se trabalhar completo, já é um pagamento justo para o trabalho que tiver. O que foi combinado. Já é o justo. O fato dele querer pagar mais quem trabalhou menos já é do coração dele. Exatamente. Né? Já estava pensando no coração. O que é a mais não está lesando quem ganhou menos, trabalhou menos ou mais. Isso. Ele estava pensando mais, mas não está lesando quem trabalhou. Mas de qualquer forma, aí olha o que acontece. Olha. Ele fala assim, exatamente essa resposta que ele dá. Meu amigo, não te causo dano algum. Não foi combinado. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? O que é justo. Foi justo. Aí ele fala mais, fala assim para eles, olha, toma o que te pertence e vai-te. Apraz, quer dizer, me dá prazer, eu quero, né? Dar a este último tanto quanto a ti. Tem até um proprial, né? Hein? Tem um proprial, né? Apraz-me a mim. Apraz-me a mim, exatamente, apraz-me a mim dar a este último quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Aí ele fala assim, ó, tens mau olho, ou seja, tens inveja. Você está olhando o outro, você está preocupado com o outro, porque sou bom? Pois não? A gente vê que na parábola do filho pródigo, a gente depara com a mesma situação em que o filho saiu de casa enquanto o outro ficava trabalhando com o pai. Isso. Quando ele retornou, o pai matou um novilho para dar uma festa. Então esse filho disse, eu que estou aqui com meu pai a vida toda trabalhando, não ganhei nenhum bezerro. Enquanto ele chegou e matou um boi para ele festejar. Então, quer dizer, tudo representa exatamente isso, a inveja, a questão. Mas esquecem essas pessoas que esse filho, enquanto estava quebrando a cabeça também, ele estava se preparando. Tanto é que chegou um momento em que ele disse, voltarei para meu pai e pedirei a ele que me trate como um de seus camaradas, porque já não mereço mais ser chamado seu filho. E quando ele voltou, o pai estava de braços abertos a receber. É mais uma passagem em que Jesus coloca essa situação, que é muito nossa, ainda hoje, passados mais de 2000 anos, a gente até brinquei com aquela questão do orar e vigiar, mas a gente ainda tem muito isso, de ficar preocupado com o outro, o que o outro está ganhando, o que o outro está recebendo, o que o outro tem e eu não tenho, e fica nessa coisa. A gente tem que preocupar com a gente. E a gente não pode esquecer, né, dos ensinamentos que a doutrina nos traz, que por mais que possa parecer injusto uma situação nesta vida, a gente não sabe o que a gente fez em outras vidas para merecer o que nós temos hoje. Às vezes hoje a gente fala assim, puxa vida, nesta vida eu sou tão bonzinho, eu vou lá no centro, eu ajudo, eu participo das reuniões, e às vezes a pessoa está realmente procurando, mas a gente não sabe qual é o débito que nós temos do passado que nos faz passar pelas situações que nós temos hoje. Eu não tenho que me preocupar com o outro. Eu não sei se o outro realmente merece o que ele tem, e geralmente a gente preocupa com aquilo que é material. Que a gente vê. Que é aquilo que a gente vê. A gente vê que ele está com uma casa bonita, que está com um carro bonito, que está com isso. Aí a inveja, que a gente deve extirpar do nosso coração. Eu lembro de um sábio que disse o seguinte, que existem 2 verdades no universo que as pessoas desconhecem. Primeira, que não há morte nem encontro do universo. E segunda, que não há justiça em local algum. Quer dizer, injustiça, né? É sempre justiça. Às vezes tem um ditado popular que diz assim, né? Que para explicar essas coisas que aparentemente são injustas, que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Então aquilo que a gente acha que está errado, que é injusto, não é. Né? Deus escreve certo por linhas tortas. Eu costumo dizer assim, que Deus escreve certo por linhas certas. Nós é que não sabemos ler. Nós é que não conseguimos compreender, entender o significado de tudo que está acontecendo conosco e tirar o melhor proveito. Porque tudo que acontece a gente tem que procurar tirar o melhor proveito,
tirar a lição, um aprendizado para a nossa vida, para a nossa melhoria, para a nossa reforma interior. Né? E aí ele conclui então, dizendo, assim os últimos serão... ainda tem um trechinho aqui, dessa questão da inveja, né? Então veja, não há nada de errado nessa relação trabalhista, está tudo certo, que foi o combinado, e o que acontece é que nós ficamos incomodados com o outro, que é isso que a gente está falando. E ele termina essa palavra dizendo assim, e inclusive Jesus usa isso, né, em outras passagens também, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Quer dizer, aqueles que se colocam em primeiro, aqueles que eram aqueles lá, eles estavam se achando que, né, eram os merecedores de tudo e tal. Então, os últimos, representando os humildes, os simples, os de boa vontade, né, esses serão os primeiros. E aqueles que se colocam em primeiro, achando que são merecedores, serão os últimos. Porque muitos os chamados. Aliás, todos nós somos chamados. Todos nós somos chamados. Poucos os escolhidos. Né? E os escolhidos, eles não são preferenciais. Né? Eles são escolhidos pelo merecimento, pelo trabalho que fazem. Você queria, Cláudio? Também tem a questão do judeu e do gentil, né? Que o evangelho primeiramente foi pregado para o judeu, né? Sim. Tanto é que quando Jesus Cristo veio, ele designou as pessoas só na casa de Israel, né? Exato. Só que hoje o evangelho é pregado pelo gentil. E aí entra essa questão também, né? É uma questão muito importante, e quando a gente, por exemplo, analisa uma parábola dessa, uma passagem do evangelho, a gente não pode, né, deixar de levar em consideração o que o Cláudio falou, a época. Né? Quer dizer, essas palavras de Jesus, elas estão dentro de um contexto, de uma época. Né? A gente não pode esquecer também que a Bíblia que nós lemos, e esse trecho que foi tirado da Bíblia, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente lê em português. A gente lê em português. Mas ele não foi escrito em português. Ele foi escrito em hebraico, naquela época. Depois teve traduções para o grego, para o latim, para várias línguas. Né? Então a gente não pode ficar também muito preso às questões literais, ao texto, à palavra. O que alguns companheiros nossos de outras religiões, eles ficam muito presos à palavra. Palavra essa que foi, primeiro, não foi Jesus que escreveu, já é um relato, e com certeza esses evangelistas, eles foram inspirados para poder reproduzir, né, aqueles ensinamentos de Jesus. Olha só, gente, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que cada um de vocês tivesse que, assim que terminasse nosso bate-papo aqui, tivesse que transcrever o ensinamento desta passagem aqui. Seria difícil, né? A gente com 1 hora aqui, batendo um papo e tal, a gente ninguém conseguiria aqui descrever 1 hora, né, com detalhes, não consegue. Se eu tivesse que fazer isso do que eu estou falando, eu não saberia fazer, né, com todos os detalhes. Nosso companheiro aqui está gravando, né, então a gravação está registrando, mas naquela época não tinha uma maquininha dessa, né, para que pudesse gravar o que Jesus estava falando. Então, o que acontecia assim, acontecia depois que Jesus foi crucificado, muitos anos depois, no sentido de propagar o Evangelho de Jesus, é que eles começaram a registrar. 30 a 70 anos. Tá? Então, eu não estou dizendo isso para a gente desacreditar ou desmerecer o que está na Bíblia, de forma alguma. De forma alguma. A doutrina espírita considera a Bíblia. O Evangelho segundo o Espiritismo traz extratos, né, pedaços de mensagens que são consideradas do ensinamento moral de Jesus mais significativos, estão aqui. Da forma como que a gente viu, está lá citado, Mateus, Lucas, João, né? A gente considera. Só que a gente tem que considerar também a época em que elas foram ditas, o contexto histórico, né, social. A gente tem que considerar que traduções foram feitas e às vezes uma palavra que está ali não é exatamente aquilo que... Né? Então, com esse devido cuidado. Antes de mudar esse slide, pois não. Tem
Primeiro, que é uma parábola. A parábola procura descrever, mas não descreve detalhes. Isso. Descreve superficialidade. Né? Traduz o sentido, é a compreensão da ideia. Exato. O sentido, né? Não é tanta palavra, os elementos, não vai descrever com precisão, porque Jesus também não queria escrever muito superficial. Ele queria deixar uma mensagem, uma história que a gente pudesse refletir e tirar ensinamento quando a gente fala, pode ser essa a interpretação ou essa. Eu não sei o que Jesus quis dizer. A gente tenta, dentro do ensinamento geral de Jesus, extrair o que é o lógico, né? O que dentro da moral do Cristo ele poderia nos trazer de ensinamento. E se esse espírito que a gente tira da letra é bom, que a gente siga, né? Esse era acho que você queria fazer um outro comentário? E isso é interessante também falar, que tem que analisar nessa vida, várias vidas e até no final da vida. Aqui é falar que muitos serão chamados e poucos escolhidos, é que muito poucos merecerão. Os outros não terão a ideia do vestido banhado em branco, não terão, eles se queixarão muito, eles serão perto dos escolhidos. Quer dizer, eles farão o serviço, mas estarão mentalmente, eles não estarão vibrando na boa frequência, na boa luz, entendeu? Porque dentro do Espiritismo, que tem que analisar, todo mundo será salvo. Sim. Isso é a beleza do Espiritismo em relação às religiões. Não existe condenação, não existe inferno de verdade. Existe todo mundo, né? Quando fala no Apocalipse, aquele mar de gente, de um cristal de vidro lá no céu, é até bonito que dentro do Espiritismo é todo mundo, todas as almas, né? Não tem ninguém de fora. Não tem. Eu gostaria de dar um exemplo exatamente sobre tudo isso que está falando, quanto à questão do seguinte, assim como foi essa palestra, pouco chamado, muito chamado, poucos escolhidos, eu vejo pelo ponto de vista que, assim como deu o exemplo desses trabalhadores, do pai de família que foi recrutar trabalhadores, a gente vê que mesmo da primeira, terceira e da última hora, aceitaram. E o que dizer, poucos escolhidos, eu diria que os excluídos seriam aqueles que não aceitassem. Tanto é que foi assalariado todos aqueles que aceitaram, embora foi na terceira, na quarta, na última hora. E muitos não foram para essa vinha. E esses não receberam o salário. Muitos não eram burros, né? Não estavam burros. Agora, não significa isso é importante, porque o nosso irmão disse. Os que não foram escolhidos, que não foram para a vinha, não significa que eles são excluídos, que estão condenados agora a ficar no inferno. Não tem nada disso, a gente sabe muito bem. Naquele momento, naquele dia, ou a gente poderia dizer naquela encarnação, naquele momento da evolução espiritual dele, ele não conseguiu atingir o nível que deveria ter atingido. Outros conseguiram, mas ele terá outras oportunidades, né? Todos nós teremos outras oportunidades. Agora, a gente não pode também, aí relacionar aquela questão da última hora, usar o conhecimento que a gente tem da doutrina e da reencarnação como desculpa. O que eu quero dizer com isso? Sabendo que teremos outras oportunidades, sabendo que teremos outras encarnações, às vezes até num tom de brincadeira no meio espírita, a gente fala assim, vou fazer isso agora não, vou deixar para outra encarnação. Esse não é trabalhador da última hora não. É esse que merece a mesma recompensa. Ele propositadamente está deixando para a última hora. Uma vez que a gente está recebendo o chamado agora, tem oportunidade agora, porque essa oportunidade do trabalho, alguém está esperando receber o chamado? Nós já estamos nela. Quando reencarnamos, já estamos trabalhando na vinha. Já estamos trabalhando na vinha. Você lê alguns livros de reencarnação espírita que estão chamados. Se você não seguir naquele horário, provavelmente vai ter outra